Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbano. No programa de hoje, mais uma vez em parceria com a RS Rádio, no programa RS em Pauta, estaremos tratando de dois temas muito interessantes. Dois temas um pouco mais light, né? Não tanto vinculado à política como a gente tem trazido aqui, mas dois temas muito interessantes, que são o mel, tipos de abelha e mel, e o azeite de oliva e a produção da cultura de oliva. Sobre o azeite de oliva vai estar falando o auditor fiscal Guajará, e sobre o mel vai estar falando Paulo Conrad, um grande especialista em abelhas. Então não perca, dois programas muito interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E antes de começar os programas, não é mesmo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações, nos ajudar a impactar as redes sociais e crescer o nosso canal. Muito obrigado, um ótimo programa. Olá, estamos iniciando agora o RS em Pauta desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, neste momento, 12:01. O RS em Pauta está sendo transmitido pelo aplicativo da RS Rádio, pelo site www.rsradio.com.br e também pelas plataformas YouTube e Facebook. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, clica aí, inscreva-se no nosso canal e também clica no sininho para receber as notificações dos próximos programas. Bem, vamos logo então trazendo aqui para a tela o jornalista Luiz Augusto Kerno. Olá, Lac, tudo bem? Olá, ouvintes, olá, Everton, telespectadores, muito bom dia. Tá certo. Então vamos trazer aqui para a tela, já está conosco aqui o Guajará Oliveira, né, que vai falar sobre a nossa pauta do programa de hoje. Bem-vindo, Guajará, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí para falar em um tema que agrada a todo mundo, afinal de contas, o azeite, que faz parte da culinária mundial, é um tema que sempre tem um atrativo muito bom, e principalmente nesse horário, né? O horário do meio-dia, então, é absolutamente fantástico falar sobre esse tema. São temas que caem melhor no nosso paladar do que a falar de política, né, Guajará? Porque nós estamos passando por coisas muito conturbadas e a gente não sabe o que vai dar isso. Então, vamos falar de coisas boas, pelo menos, né? Isso aí, vamos falar. Então, eu queria que falasse primeiro um pouquinho sobre a tua vivência com a questão, né, com a área, com a olivicultura. Eu sei que tu tem vários cursos já nessa área, além de, para que o nosso ouvinte conheça, tu és um auditor fiscal, tu és aposentado da Receita Estadual, é isso? Sim, exatamente. Eu já estou aposentado há um certo tempo da Receita Estadual, e lá por 1996, 98, por aí, a gente começou a trabalhar essa questão da olivicultura. Como a gente viaja bastante, eu e minha mulher, a gente começou a ver da possibilidade de por que tem tanta oliveira no mundo e por que não tinha por aqui. Então, a gente começou a estudar esse tema e, a partir de 2000, a gente introduziu a olivicultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, com essa nova tecnologia. E começamos a trazer mudas de fora, plantar, incentivar o pessoal aqui a plantar, e hoje tem, digamos assim, um início de cultivo da olivicultura aqui no estado, e também ela está sendo disseminada para todo o Brasil, porque, como eu estava falando anteriormente, é um tipo de cultura que as pessoas gostam, porque tem toda uma vivência, inclusive religiosa, nesse tema aí, da oliveira. Ah, sim, claro. E com relação... Depois daí, a gente começou a plantar, produzimos o primeiro azeite de oliva do Brasil, lá por 2007, 2008, e a partir daí a gente começou a sair para fazer cursos fora. Nós fizemos, eu primeiramente fiz um curso na Espanha, na Andaluzia, lá sobre esse tema, principalmente na área da olivicultura em si, né? Não no tema azeite, e depois, em sequência, tu vai te apaixonando pelo tema e tu vai indo buscar mais conhecimento, mais soluções, mais alternativas para ampliar esse teu conhecimento.
E aí, na sequência, eu fui fazer um curso de especialização em azeite de oliva na Universidade de Jaén, que também fica na Andaluzia. Uhum. E depois, mais na sequência, e agora, e que se mantém, eu estou fazendo um doutorado na área de azeite de oliva e saúde, também na Universidade de Jaén, na Andaluzia. E nessa sequência toda de trabalhos, houve um certo desenvolvimento, um certo afã com relação à cultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E as pessoas estão, de uma certa forma, tentando plantar, criar algumas alternativas para ter alguma renda suplementar, complementar à sua. E o tema é apaixonante, não tem como a gente começar a trabalhar com essa questão da olivicultura e da produção de azeite, azeitonas, que também não é só azeite, né? Quando se fala em olivicultura, a gente tem que pensar nesses dois produtos. E também num terceiro, que seria as folhas de oliveira para chá. Olha só. Se a gente acaba se apaixonando e vai desenvolvendo e incentivando pessoas a fazer isso. E é o que a gente tem feito normalmente, de um certo tempo para cá. E onde é que é a produção de vocês, Guajará? Nós temos a propriedade em Caçapava do Sul. Ali chama-se Torre dos Olivais, e é a primeira plantação do estado. Ali é onde tudo começou, no estado do Rio Grande do Sul, e nessa propriedade. Que bacana. Então, nós somos introdutores da olivicultura. É um pouco diferente de ser pioneiro, né? Vocês têm uma empresa também, não é? Na realidade, sim, uma pequena empresa lá que se produz azeite, mas de forma mais ecológica do que daquela forma mais industrializada. A gente procura trabalhar numa linha um pouco diferente, né? Uhum. Também a gente tem produção de vinhos lá, mas também em pequena escala. Não é uma estrutura comercial pesada, apenas uma forma de trabalhar essa questão e incentivar pessoas a plantar, a consumir azeite, a consumir azeitona de mesa, enfim, trabalhar essa questão que é um plus, que a gente sempre chama, um plus dentro da culinária, né? Porque nós não temos dentro da culinária nacional e gaúcha, principalmente, introduzido de uma forma mais efetiva o azeite, a azeitona, né? Então, a gente, com o tempo, vai aperfeiçoando toda essa forma de trabalhar a questão da culinária, principalmente gaúcha, introduzindo esses produtos aí, fazendo mesclas, fazendo misturas, criando novas receitas, e novas possibilidades, novas alternativas para a culinária nossa. Uhum. Esse é um grande trabalho. Quais são, assim, de forma mais básica, Guajará, quais são os principais tipos de azeite na hora da escolha, né? Por quem está nos ouvindo aqui e não conhece muito, ou está querendo começar a consumir o azeite de oliva, o que deve levar em conta na hora de escolher um? Bom, na realidade, nós precisamos observar sempre, quando se vai no supermercado, ou em qualquer outra casa comercial, de preferência, que variedade é produzido aquele azeite. Se aquele azeite ele foi produzido naquele ano que consta, que está ali na gôndola, né? Porque os azeites bons sempre são os azeites novos. Ao contrário do vinho, o azeite necessita ser novo para ter todas aqueles elementos nutricionais que a gente busca para a nossa saúde. Uhum. A partir do momento que ele começa a se tornar um pouco mais velho, ele começa a perder essas qualidades, e aí se torna igual a qualquer gordura. Então, a ideia sempre é buscar azeites que não estejam colocados de uma forma muito jogada nas gôndolas dos supermercados, ao sabor da luz e da temperatura ambiente, que o azeite para ele se manter, ele precisa ter uma temperatura em torno de 18 graus, 19. Então, tem que ser um ambiente mais fresco para eles manter todos os seus nutrientes. E a questão das variedades, porque as variedades também são importantes, porque cada variedade tem um tempo de estabilidade, que nós chamamos, que é aquela durabilidade e aquela integralidade do azeite no tempo. Então, tem variedades que têm estabilidades muito pequenas, tipo duração de 5, 6 meses.
tem outras variedades que têm uma durabilidade de 2 anos. Então, é claro que isso aí é um conhecimento um pouco mais profundo, o consumidor não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Então, sempre se diz, azeites que estejam bem embalados, que estejam, de preferência, em embalagens mais escuras, não embalagens claras, e se está em embalagens claras, que tenha um outro recipiente na volta, eliminando a questão da luz incidindo no azeite. E as do ano, de preferência. Esses aí, certamente, vão ter uma qualidade mínima, nutricional, e que é bom e é especial para o tratamento da nossa saúde. Tá. Isso Estão chegando várias perguntas aqui, tá, Guajará? Mas eu queria te encaminhar uma antes, que tenha... Eu, por exemplo, quando eu consumo azeite de oliva, aprendi há muito tempo a usar o azeite de oliva com um avô meu, que era italiano, né? Então nos ensinava a comer o azeite de oliva direto em cima do pão, aquele pão italiano. E hoje em dia, com a gente fazendo aquele pão com a fermentação natural, que inclusive é uma das coisas que eu aprendi agora na pandemia, né? Pão com fermentação natural. Com azeite de oliva direto em cima, aquele pão já salgadinho, fica uma delícia. Eu, quando vou comprar, eu procuro, olha, gosto muito daquele azeite que ele é mais turvo, que ele aparece no vidro, quando é claro, um pouco seria mais... o filtrado, né? Ou não filtrado. Realmente esse é mais importante. E também existe assim a questão do método de extração, né, o método de tirar o azeite da oliveira, né, da oliva, e a questão, eu queria que comentasse também a questão dos peróxidos e o nível máximo de acidez, que esses são alguns dos elementos que constam ali na embalagem que a gente pode tirar como base, assim, quais são os melhores? Na realidade, assim, vamos voltar para essa questão aí do índice de acidez. O índice de acidez em azeite de oliva extra virgem, que é o melhor de todos, né? Isso que nós temos que procurar, o azeite extra virgem, não é fundamental que conste no rótulo, embora a legislação brasileira, mas a legislação no exterior é opcional essa colocação da acidez, que a acidez no azeite significa o seguinte, que a azeitona foi colhida e oxidou o mínimo possível. E a partir dali foi feita o transporte para estrutura de extração e feito, então, a extração do azeite. Então, não é fundamental isso. O índice de peróxidos também é um índice que consta ali, que deve constar em todos os rótulos de azeites. Também isso aí não é importante, mas não é importante para o leigo. Não interessa isso para o leigo, né? Então, os azeites sempre, e necessariamente, eles, quando são semifiltrados ou não filtrados, que é o caso que tu estava falando antes, eles têm menos durabilidade, porque ali, naquele azeite, tem restos de azeitona. Ele não está filtrado, não foi tirado aquilo ali. Claro que ele é muito mais integral, é muito melhor. Mas essas coisas todas sempre se resumem nessa questão de azeite do ano, azeite bem embalado, azeite com embalagens escuras de preferência e lugares frescos, e também em função da variedade, que como eu falei anteriormente, a variedade que tem já pré-determinada o nível de estabilidade daquele azeite, o nível de tempo que ele pode durar até ser consumido. Tá certo. Olha só, eu vou trazer agora as perguntas que estão chegando aqui de quem nos acompanha pelas redes sociais. Estou mandando um abraço aqui para a Fabiane Silva, para o Sérgio Duarte Pasquale, o Jorge Ritter, que encaminhou a pergunta, o Sérgio, a Maria de Lourdes também nos trouxe uma pergunta aqui, o Gilberto Procati, e o Niro Afonso Piper, que está acompanhando a live, colocou aqui para nós, ele é assessor da deputada Zilá Breitenbach. Desculpa se eu não Um abraço aí, Niro. Obrigado pela audiência de vocês também. Vou trazer, então, aqui as perguntas. Se precisar, depois eu repito, tá, Água Geral? O Jorge Ritter, ele diz assim, te manda um abraço e pergunta quantas hectares temos plantadas no Rio Grande do Sul, quantos litros de azeite são produzidos atualmente? Ele faz inicialmente essas duas perguntas e depois ele emenda, tá? Não sei se queres que leia agora ou eu prefiro responder essa primeiro. Por parte, senão eu vou me atrapalhar aqui. Bom, na realidade, assim, pela
digamos assim, os dados que a Secretaria da Agricultura apresenta, eles falam em torno de 4.000, 5.000 hectares no estado. Eu tenho lá minhas dúvidas se realmente existe essa quantidade de hectares plantados, porque é um número muito genérico, né? Bom seria que tivesse essa quantidade, mas eu acredito que não tenha tudo isso, né? Eu acho que tem menos que isso. A produção também é uma produção que são dados sempre números totais. Então, não se sabe o que foi produzido realmente em cada local e em cada produtor, porque os produtores são muito poucos, né? Então, é dado, por exemplo, o ano passado falaram em 180 mil litros de azeite. Eu acho que isso aí não existiu. Eu acho que é um pouco exagerado, porque jogam em cima do dado do ano anterior e põem um percentual e dizem que foi produzido uma quantidade X. Este ano, por exemplo, praticamente não houve quase produção no estado, mas falaram em torno de 80 mil litros. Eu acho que isso aí é um pouco exagerado. Mas, enfim, se for isso realmente, é uma produção que dá uma sinalização para todo mundo que é possível plantar e produzir aqui. Agora, se nós formos colocar esses números e batermos com o que se consome no Brasil, que nós consumimos 80 mil toneladas de azeite ano, ou seja, mais de 80 milhões de litros, isso não representa nem 0,5% do que se consome. É muito pouco, né? Aí eu costumo dizer que a olivicultura ainda está em estado embrionário aqui. Nós precisamos trabalhar, as variedades que são produzidas azeite aqui são as variedades que nós introduzimos, que é Arbequina, Arbosana e Coronet. Olha, nós temos mais de praticamente 2.000 variedades de oliveira no mundo, né? Nós precisamos ampliar esse espaço de plantio aqui para diversificar mais, porque trabalhar com 3 variedades para quem quer introduzir ou desenvolver uma cultura, com esse nível de quantidade de variedades, é muito pouco. Então, nós precisamos ampliar muito. Então, esses números ficam um pouco complicados da gente referendar, porque a mim me parece ser um pouco fictício. Tá certo. Mas gostaria que fosse, né? Tá bem. Vou trazer, então, agora as perguntas da Maria de Lourdes e a segunda do Jorge Ritter. Do Ritter tem mais a ver com a questão de preços, né, valores, e a Maria de Lourdes com a questão da qualidade do azeite, talvez mais ligada à questão da saúde também, mas nisso eu acho que existe um link também, né, qualidade e preço acaba influenciando. A Maria de Lourdes pergunta, peraí que eu perdi meu mouse aqui, agora aqui. Qual a diferença nutricional entre o azeite virgem e o extra virgem? E já o Jorge Ritter coloca, por que dos nossos preços serem mais altos do que dos importados? Bom, a diferença para começar, entre o azeite extra virgem e o virgem, é que o extra virgem é o top dos azeites, ele é o melhor. É um azeite que tem todas as qualidades nutricionais que se busca num produto dessa natureza. Não tem nenhum defeito, nada. Então, ele tem a sua parte nutricional no top, como a gente pode falar, e a sua parte sensorial, idem. O azeite virgem já é um azeite com defeito. Ele tem algum defeito, ele pode ter um pouco de mofo, um pouco de ranço, um pouco de atrorre ou borras, que é um defeito de depósito, e que, então, já não tem aquela qualidade nutricional e não tem todas aquelas propriedades que a gente busca para a saúde. É um azeite de uma qualidade inferior. Uhum. Aí, agora, vamos trabalhar a questão do preço. O que acontece? O preço fora, normalmente, o preço de azeite... Aliás, azeite de qualidade nunca tem preço baixo. Isso é ponto pacífico. E fora, por uma questão de país produtor, é óbvio que o preço vai ser um pouco sempre menor do que os azeites que vêm para cá, em função de toda a tributação que incide, toda a gama de coisas relacionadas com o comércio. E os azeites produzidos aqui, porque são azeites que é muito pouco.
tem um custo mais alto de produção. Então, esses azeites ao natural, eles mais ou menos têm o preço dos azeites de alto nível e bons azeites de fora. Na realidade, não são maus azeites, são bons azeites. Mas, se tu comparar um azeite que se produz aqui, por exemplo, com um azeite que se produz na Espanha, os de lá, até em função das variedades, são infinitamente melhores. Não tem como a gente competir. Até porque essa questão de poucas variedades que nós temos aqui. É impossível. Essa é a questão que o Vicente Busatti já está colocando aqui. Ele diz que há sempre uma tendência de se valorizar o produto importado. Ele pergunta se o nosso produto equivale em qualidade ou até pode ser melhor que o importado. Não. Aí eu volto na questão das variedades. Nós só temos 3 variedades que se produzem aqui. O mundo tem 400, 500 que produz. Eles têm uma gama de possibilidade de elaborar azeite. Porque o azeite, vamos voltar para a questão do azeite. O azeite não é só tu ir lá e extrair ele da azeitona. Tem toda uma ciência, é como o vinho. Tu pode compor, tu pode criar azeites. A gente cria azeites de qualidade, usando mescla de várias variedades, épocas de colheitas diferentes, uma série de técnicas que se usa para produzir azeite de qualidade. E nós não temos essa possibilidade aqui. Volto a dizer, não que se produza maus azeites aqui, mas se compararmos com os de fora, é como comparar um Fusca com a Ferrari, é impossível. Tá certo. Estão chegando mais perguntas aqui, mas eu vou trazer o Lac aqui para a nossa tela, que ele tem uma pergunta para te fazer também. Vamos lá, Lac. Essa comparação que fizeste agora sobre os azeites vindo do exterior e os nossos aqui, isso tu te referes aos que estão nas gôndolas no supermercado? São poucas variedades, né? Tu encontra o violeta, tu encontra o durinho, tu encontra esses azeites mais populares ali, bons, na minha opinião, mas esses azeites não são melhores que os nossos, né? São? Não são. De fato, não são. Mas tu está falando em marcas, e eu estou falando em variedades, que são coisas diferentes, né? Quando tu fala em marca, aí tu vai falar nas marcas daqui. E aí vamos falar nas marcas que vem de fora. Na realidade, o que acontece? O que vem para o Brasil, e estão nos supermercados, e tem um preço relativamente bom, são azeites de baixíssima qualidade. Em geral, não são azeites extra virgem, embora no rótulo conte como sejam extra virgem, não são. Azeites, esses andorinhas, esses galo, não sei o que, são azeites de segunda, terceira linha, são azeites virgem, às vezes nem virgens são. Então, e como se produz muito pouco, praticamente nada aqui, porque eu costumo dizer que a olivicultura aqui ainda é um hobby, não é uma produção significativa, não é impossível. Então, e se produz muito pouquinho, tu tem todo um capricho e um cuidado para produzir. Outra coisa, se produz e se vende tudo praticamente rapidamente aqui. Então, esse plus é muito diferente do que acontece com os azeites que vêm de fora, que ficam, às vezes, um ano na prateleira lá. Né? Então, comparando com esses azeites que nós temos nos supermercados, é óbvio que os nossos são melhores. Então, vamos ver. Mais pergunta aqui da Maria de Lourdes e do Vicente Busatti. A Maria de Lourdes, ela pergunta assim, qual a perspectiva de crescimento do plantio e do consumo diante da crise, né? Ela faz um link com a atual crise agora, visto que é um produto de maior preço em relação aos óleos vegetais. Na realidade, com relação ao consumo, é óbvio que com o aumento de dólar, a desvalorização da nossa moeda, o poder aquisitivo da nossa gente diminui em função de todas essas questões, o azeite de fora ele se torna um pouco mais caro. Então, a tendência do consumo, nesse momento, é uma tendência de baixa, é óbvio. Inclusive, eu tenho um artigo que eu estou escrevendo para uma revista espanhola, justamente sobre o mercado brasileiro. A revista chama-se Mercasei, e eu trato essas questões, agora, talvez vai sair lá no início do mês de julho, eu trato justamente essas questões. A baixa importação dos azeites em função de todas essas questões aí envolvidas
com o poder aquisitivo, com o próprio poder da pandemia aí, que tem atrapalhado essas questões. Mas antes vinha um viés de alto consumo no Brasil. Eu fiz um estudo, uma projeção há uns 2 anos atrás, e a minha projeção era de que no ano 2023, 2024, nós estaríamos consumindo em torno de 140, 150 mil toneladas de azeite no Brasil. Ou seja, ia praticamente dobrar a quantidade que se consome hoje. Mas, em função de todas essas questões aí, eu acredito que vai baixar em torno de 50% o consumo e, consequentemente, a produção. A importação, desculpa. Ah, tá certo. Olha só, o Jeremias traz uma pergunta aqui também. Se essa baixa variedade que se produz aqui no estado é devido a que fator? Desculpa, tu pode repetir? Ele faz uma referência à baixa variedade, né? Apenas 3 variedades que tu comentaste, e devido a qual fator? Na realidade, o grande problema da pouca variedade que se planta aqui é justamente a questão de que a gente não conhece a cultura, conhece muito pouco, e tem um certo imediatismo, que a cultura da oliveira é uma cultura que tu não pode ter imediatismo. Tu tem que trabalhar essa questão para que ela tenha um fruto razoável e seja inserido dentro do sistema econômico em 20, 30 anos, até mais. Então, o que acontece? Se plantou essas variedades, porque elas são mais precoces. Elas, em 4, 5 anos, começam a produzir. E se ficou nisso aí. Existe todo um esquema comercial que joga para cima dessas variedades, porque o produtor quer plantar e quer ter o resultado. E aí o pessoal que vende muda, joga essas variedades aí, porque, como eu disse, são mais precoces, é mais fácil de ter um resultado em 4, 5 anos, que também não é um tempo tão pouco assim, mas uma variedade que produz um azeite muito diferente, com muita qualidade, ela, em geral, ela vai demorar em torno de 10 anos para produzir. Então, são coisas muito diferentes, né? Então, houve esse afã, tem todo um trabalho de divulgação em cima da oliveira, mas quando se vai falar nas oliveiras, se fala de uma forma geral e trazendo para o específico, são só essas 3 variedades. E aí, nós temos esse gargalo e esse problema. Então, o que vai acontecer com o tempo? Nós só vamos servir de marketing para a vinda de azeite de qualidade fora. Esse é o que vai acontecer, né? Se faz um marketing, pequena produção e vem tudo de fora. É ruim isso? Eu não vejo que seja ruim, mas nós temos que trabalhar a questão do preço. Insistir para que porque existe muita gente ganhando muito dinheiro trazendo azeite de fora. Nós precisamos insistir em trazer azeite de qualidade, com os preços, porque 1 litro de azeite de qualidade fora, ele está em torno de 2 euros, 3 euros, por aí. E ele chega aqui valendo, traduzindo para reais, 50, 60, 80 reais o litro. Quer dizer, é um absurdo. Essa lógica econômica a gente tem que mudar, né? Para fazer com que realmente esse produto venha para a nossa mesa, seja um produto de qualidade e as pessoas aproveitem melhor essa questão do azeite. E gerar valor aqui dentro também, né, agora já, porque claro, incentiva a produção, gera valor, gera emprego, né, renda. A questão da olivicultura, e tem uma questão muito engraçada com relação ao plantio. As pessoas se agarram muito na produção de azeite. Olha, a produção de azeite é a parte mais complexa de tudo isso aí, porque exige toda uma infraestrutura para se produzir. Nós somos o segundo maior consumidor de azeitona do mundo, para países não produtores. Também somos o segundo maior importador de azeite do mundo, para países não produtores, que eu considero que a gente não produz aqui. Então, se nós quisermos jogar essa cultura para dentro da matriz agrícola nossa, nós precisaríamos trabalhar melhor a questão da azeitona de mesa, que vai trazer valor agregado para o produtor, não vai exigir muita infraestrutura para ser produzida,
e tem um ganho real aí. Então, são questões que a gente tem que trabalhar. Mas isso demanda muito tempo, e da forma como são conduzidas as coisas aqui, é mais difícil, porque é tudo imediatismo e tudo em cima de coisas e conhecimentos muito fracos, e as pessoas que realmente conhecem a olivicultura e o azeite não são ouvidas, porque o sistema econômico aí faz com que a gente não seja ouvido. Isso é uma dificuldade tremenda, né? Inclusive, até o próprio governo do Estado tem culpa nisso, porque trabalha essas questões de uma forma errada. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, já estamos entrando no ar agora com o RS em Pauta, hoje dia 23 de junho, neste momento, meio-dia. Vamos falar hoje sobre a importância do mel para as nossas vidas. Vai ser um bate-papo muito interessante daqui a pouco mais, conforme nós colocamos na divulgação com o auditor fiscal Paulo Conrad, que é especialista em apicultura, né, espécies de abelhas e tipos de mel. Bom, hoje nós não teremos aqui no nosso programa a presença do LAC, né, o LAC que hoje não pôde participar em função, dizem as más línguas, que é em função de medo de abelha, que a gente ia falar sobre abelha hoje, então ele estaria com medo das abelhas. Mas é uma brincadeira, na verdade o LAC teve problema lá com a rede elétrica da região dele, então hoje ele não estará participando e está aqui comigo na tela, já se preparando. Hoje faz tempo que não participava com a gente, aqui é o auditor fiscal, diretor do Sindifisco, Jorge Ritter. Olá Jorge, bem-vindo, tudo bem? Oi Everton, tudo bem? Tudo. Bom dia ou boa tarde, né? Estamos no limiar entre o meio-dia, entre a manhã e a tarde. Uma satisfação participar do programa, mais com o colega Paulo Conrad, que é um colega agrônomo, né? Ele falou que ele é auditor fiscal, na verdade ele é um colega de agronomia. Eu sempre acho que quando o pessoal vem aqui são auditores fiscais, mas eu peço desculpa, então é colega agrônomo, tá bem. A palavra colega no âmbito aqui do Sindifisco RS, né, que é a entidade que mantém o nosso programa e a nossa rádio, são sempre os auditores fiscais. Vamos trazer então aqui já o Paulo para conversar conosco já. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Olá, uma satisfação poder participar do programa, né? Então, eu sou realmente colega do Jorge, eu sou um intruso, então, no programa de vocês. Eu formei em agronomia e fui funcionário da Emater durante 37 anos. Trabalhei 37 na extensão rural do Rio Grande do Sul e me aposentei ano passado, então agora eu estou em casa trabalhando para mim. Estou no grupo de risco, bastante em casa agora. Tá certo. Eu tenho uma colega minha que trabalha na Emater também, a jornalista Adriane Bertoglio Rodrigues. Sim, muito amiga. Estou falar com ela sobre abelha, ela é apaixonada por abelhinhas. Legal. Eu sei que num evento que ela participou, ganhou até uma colmeia de jataí para ela ganhar um sorteio. Adriane Rodrigues. Fala. Legal. Que bom, então, Paulo, que o senhor pôde vir aqui para a gente diversificar, então, o nosso tema hoje. Nós vamos falar, a gente anunciou que vamos falar sobre os méis. Na verdade, no nosso anúncio, a gente usou a palavra mel, mesmo estando próximo do plural, né? E eu queria explicar isso para os nossos ouvintes, que o plural da palavra mel é méis ou meles, duas formas de escrever a palavra no plural, mas a gente persistiu em usar a palavra mel no anúncio porque
muitas vezes, muitas pessoas podem não conhecer e ficar estranho a palavra MEIs em determinados tempos. Então, essa é só uma justificativa, porque nós usamos a palavra mel no singular, embora a gente vá falar aqui de tipos de MEIs, né, e de tipos de abelhas inicialmente, e como a gente vinha comentando um pouquinho antes fora do ar, os reflexos e a importância da produção de mel, né, e a importância não só da produção de mel, mas da atuação das abelhas na polinização para a produção de alimentos no mundo inteiro, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse para nós, explicando, então, falando de forma geral, sobre os tipos de abelha e os MEIs que elas produzem. Bom, eu vou tentar contextualizar um pouquinho. Eu sempre gosto quando as pessoas entendem o papel da abelha. A abelha não está aí de graça, assim como o beija-flor, mamangava e muitos outros insetos. Desde a primeira planta que Deus botou no mundo, desde a primeira planta, então isso é milhões de anos atrás, ele teve que botar alguém que ajudasse essa planta a poder se perpetuar, produzir sementes e frutos e ela continuar existindo. Nos dois grandes reinos, seres vivos, o animal e o vegetal. No animal, ninguém precisa ajudar. Eles, por conta própria, se procuram, tem uma coisa chamada cio, se procuram, ou tem a sua companheira fixa, ou qualquer animal na natureza, ele tem a sua namorada, a sua companheira, e no momento certo, eles se procuram, se acasalam, e criam filhos, e as gerações vão se mantendo. Então, no reino animal, seja a raposa, seja o leão, que faz as migrações, a girafa, o nosso lagarto, todos eles têm a sua companheira, e tem uma coisa chamada cio, que é um período de reprodução que solta cheiros, aromas, rugidos, as pombas começam a cantar diferente, o sabiá começa a cantar diferente, ele está, no fundo, atraindo, flertando com o seu sexo oposto para o período de reprodução que está chegando. No reino vegetal, então, nós pegamos o ser humano, que é do reino animal, nós também, muitas vezes a mãe, isso é um instinto natural, a mãe e os pais têm que frear os filhos, porque eles querem se feitar, querem ir para a noite, querem sair, é natural, é da natureza. Agora, no reino animal, vegetal, as plantas têm muita complexidade, e isso é bom que as pessoas entendam. 80% das plantas, se não tiver alguém que ajuda a fazer o sexo, que às vezes está na mesma flor, o homem e a mulher, na mesma flor, mas elas não conseguem se fecundar, nem na noite escura, ou não dão um pulinho para fazer a coisa acontecer. Tem que vir alguém ajudar elas. Então, um dos grandes aliados dessas plantas, da maioria das plantas, são as abelhas. Mas não é só as abelhas. Tem o beija-flor, no simples fato do beija-flor ir numa flor, ele tem as suas flores que ele pode ir, o bater de asa dele para se equilibrar e chupar o néctar, ele faz o que a planta está querendo, aquela flor está esperando. Alguém esparama o pólen, que é o gameta masculino, e ele chega na parte feminina e o fruto apareça. Ou uma mosca, às vezes está uma mosca varejeira que vai em flor, então as plantas, as flores é uma estrutura de reprodução, elas são coloridas, são bonitas aos nossos olhos, mas essa beleza não é para nós, ela é feita para atrair alguém para ajudar elas. Solta um cheiro, um aroma. Quem nunca passou perto de um pé de laranjeira sente aquele aroma da floração da laranjeira. Isso não é para... Esse aroma, com certeza, foi feito quando nós nem circulávamos por aí. Né? É para atrair alguém que venha ajudar aquela laranjeira a poder se perpetuar, produzir os seus frutos. Então, o cheiro, o aroma é um atrativo. Então, as flores precisam de companheiros e, em troca, as plantas oferecem atrativo, além do cheiro, da cor, alimento. Então, nós falamos do mel. O mel não existe na natureza. Na natureza existe uma coisa chamada néctar. O que é o néctar? O néctar é uma substância doce, produzido na estrutura feminina da flor, na estrutura feminina, que é produzido nos dias que aquela flor, aquela estrutura feminina
precisa da fecundidade do pólen, que às vezes está do ladinho, mas ele não chega, ele não vai lá. Então, a abelha oferece, a planta, a flor oferece o néctar, e a abelha, no intuito de buscar esse alimento, ela movimenta aquela estrutura da planta e faz que o pólen vá na parte feminina, fecunde e surge o fruto logo abaixo. Então, tem plantas que, sem a presença de alguém ajudar, não produzem nada. Não produzem... Oi. Desculpa eu interromper aqui, mas eu queria aproveitar para fazer uma brincadeira com o Jorge. Jorge, então aqui nós já não estamos mais falando de um produto... O mel já é um produto semi-elaborado, então já estaria num outro nível de tributação. Como é que é? Se fosse para exportar, estaria isento? Como é que fica nessa situação o mel? Porque o mel já não é mais o produto primário, né? É um produto semi-elaborado, né? Sim, a abelha faz uma elaboração, né? Do néctar, ela produz o mel, né? Mas é interessante o Paulo colocar isso aí, porque a maioria das pessoas acaba achando que os frutos naturalmente ocorre a polinização, né? Na verdade, sem a abelha, sem a polinização, não teria o fruto, né? Não teria o abacate, todas as frutas que a gente conhece aí, a maçã, precisam desse agente polinizador, né? Mas é interessante ver também, qual seria os diferentes tipos de abelha, né? Tem abelha, tem outros tipos que fazem esse trabalho, né? E produzem diferentes tipos de mel, né? A questão do plural, né? E quais as propriedades benéficas para a saúde de cada um, né? Qual a vantagem? Eu vejo nas feirinhas que agora parece que tem o mel da apis e tem o mel da nossa abelha nativa, né? E esse claro, a abelha nativa ela produz tem menos mel, né? Ela produz uma quantidade menor, é um mel bem mais caro. Mas deve ter propriedades diferentes também, né? Isso. Então, assim, na flor não existe néctar, não existe mel. O mel é um produto produzido no corpo da abelha, ela ingera, ela succiona, ela tem uma língua que coloca lá na flor, na parte, no estoquezinho de néctar de água doce, que é 95%, aquele néctar é líquido, apenas 5% é sólido. Então a abelha enche o papo dela e no caminho que ela vai indo para casa, ela vai colocando substância do corpo dela, vai tirando água e quando chega na colmeia, ela vai desidratando, passa de boca em boca, ela vai botando para outras abelhas que puxam para o seu corpo, para seu papo melífero, põe mais substância junto, ele passa de boca em boca. Quando ele chegar, eu disse que 95% do néctar é líquido, é água. Quando ela conseguir botar ele em 20% de umidade, ela põe para dentro do favo. Para dentro do favo, tapa o favo, nós chamamos de operculação, e esse mel, então, é um produto que, para a abelha, ele nunca mais estraga. Nós temos méis no mundo, fora de geladeira, fora de congelamento, há mais de 2.500 anos em museus. Então, o mel é um produto que não estraga nunca, nunca, a não ser que quem manipula ele de forma equivocada. E aí sim o mel pode puxar umidade, alguns fatores que nós podemos comentar mais adiante. Mas então, só retomando um pouquinho, então, no continente americano, todo ele, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, nunca existia apis. A apis é a abelha com ferão, que nós temos muito, que produz muito, e que também ela foi trazida inicialmente da Alemanha e da Itália, nos anos, há 150 anos atrás, 180 anos atrás, foi trazida primeiro da Itália, depois veio para a Alemanha, é o que nossos agricultores usavam, ela veio para o sul inicialmente. Só que nesses milhões de anos antes, quem fez todo o serviço para a natureza, prestou esse serviço para a natureza, principalmente para as matas nativas, para a nossa planta, foram as abelhas nativas, que nós, na realidade, desprezamos, não dávamos atenção, se passava fogo, se eliminava, que não se via muita importância sobre ela. Só que nos anos 70, no ano 56, mais precisamente,
professor Varviker, ele fez uma excursão para a África, e trouxe uma abelha Apis de origem africana. E essa abelha, quando veio para o Brasil, meu avô era apicultor, as abelhas, até aquela época, era coisa de pátio, era coisa do lado da casa. Elas eram dóceis, eram mansas, e nós, quando criança, comíamos mel na casa do vô, ele ia lá na caixa e buscava um favo com o cigarinho dele ou qualquer fumacinha. A abelha, então, vindo da África, ela virou agressiva, ela tomou conta das nossas abelhas, e a abelha virou um terror para os criadores e para a sociedade geral, que ela começou a atacar animais, pessoas, e até saiu o filme sobre a abelha assassina, que foi um filme feito no Brasil da crise provocada pela abelha africana. Só que o que aconteceu? A nossa abelha africana se juntou, se cruzou, se miscigenou com a europeia que estava aqui, italiana-alemã. E nós temos hoje uma abelha híbrida que tem as características das 3 espécies, a espécie alemã, a da origem italiana e a origem africana. Então, nós temos uma abelha pouco mais agressiva, mas muito mais produtiva e muito boa habilidade. E essa abelha que nós temos hoje, estou falando de Apis, depois vamos voltar para as melipones. A Apis, ela, no Brasil, é o único país do mundo que nós não usamos nenhum remédio para as abelhas. Nenhum. Nós não precisamos tratar as abelhas de uma vaca, cada pouco uma injeção, um produto aqui, produto ali, ou uma cultura agrícola, passamos veneno aqui, passamos produto aí para controlar pragas. O Brasil é o único país do mundo que produz um mel sem botar produtos químicos. Sem botar produtos químicos por questão de sanidade ou pragas que atacam as abelhas. O nosso problema do nosso mel, muitas vezes são encontrados resíduos de algum produto tóxico dentro, porque é na hora da colheita, no mel que ela vai pegar na planta, que às vezes ela traz junto, mas nós não precisamos, nosso mel é considerado orgânico. Então, eu só contextualizei um pouquinho das abelhas Apis melíferas, são abelhas que têm ferão, e também esse fato dela virem agressiva naquela época, nos anos 70, criou na sociedade um medo das abelhas. Não sei se o LAC realmente sumiu por causa do medo das abelhas, mas qualquer criança que tu falava em abelha, ela corria. Qualquer pessoa via uma abelha, já estava a fim de matar. É verdade. Eliminar ela, tinha medo. Eu não quero abelha que... mas hoje ela é totalmente dominada, tranquilo. Quem sabe lidar com a abelha, muito fácil. Mas nós temos que usar mais equipamentos de proteção. Nós temos o tal do fumigador, uma máquina de fazer fumaça, macacão, que meu avô não usava. Meu avô, quando tinha as europeias, alemã e italiana, ele não usava, ele não conhecia macacão, ele usava o cigarinho dele, ele dominava as abelhas. Então, as pessoas de mais idade lembram daquela época que a abelha era dominada ou com uma lata de pão com umas brasas dentro, um pano por cima, eles faziam fumaça e se dominava as abelhas. Mas depois que a vinda da africana, nós não tivemos equipamento nenhum para lidar com as abelhas, e aí entrou uma casta de falsificadores de mel, aqueles caras que caçavam mel uma abelha em cima da flor e faziam mel no xarope e botavam aquela abelha que eles caçavam dentro do pote e vendiam para dar a certificação que aquilo era de abelha, mas no fundo era uma falsificação. Mas hoje, então, a apicultura está muito crescente no Brasil, no Rio Grande do Sul também, tem suas limitações, mas tem que ter mais equipamento. Mas eu quero retornar, então, às abelhas sem ferão, que o Jorge me provocou. As abelhas sem ferão, então, existem desde a primeira planta. Desde a primeira planta. Aqui estão mostrando a bombos, é a mamangava, que também existe desde o começo, cumpre um papel fundamental. Aqui é uma flor, no caso, de maracujá, que oferece néctar, que é totalmente dependente. Está o homem e a mulher na flor lado a lado, parte masculina e feminina, estão lado a lado, mas por conta eles não se visitam. Tem que ter alguém que vá ali fazer o serviço. E a única abelha, o único inseto que consegue fazer esse serviço é a mamangava. No caso do maracujá, vai a Apis, vai a jataí, vai uma série de abelhas buscar o néctar. Eles se alimentam, mas não fazem o serviço que o maracujá está esperando, que é encostar a parte feminina, o pólen masculino, levar até a estrutura feminina para poder aquele fruto vingar. Mas então,
temos as abelhas nativas no Rio Grande do Sul, as que nós chamamos de meliponas, mas nós temos 2 grupos, são as meliponas, as trigonas, as mais conhecidas do público em geral, e hoje temos muitos criadores, é a jataí. A jataí é chamado, em muitos locais, de amarelinho, que na minha região é chamado de amarelinho ou alemãozinho. Mas nós temos 24 espécies diferentes, nem todas estão em todo o estado. Então, elas são muito limitadas a clima, a tipo de planta. Elas têm as suas plantas companheiras. Elas têm uma estrutura bucal que não adianta elas ir ali está a jataí. Muito linda, muito dócil. Muitas pessoas têm, adoram ela. Mas ela tem uma estrutura bucal para succionar o néctar da flor, que não adianta ela ir em qualquer flor que a apis vai ou que outras abelhas vão, que ela não chega lá no néctar para pegar. Então, ela tem as suas plantas companheiras onde ela vai. Ela sabe, ela só vai existir numa região onde existem plantas companheiras dela, onde ela consegue fazer a sucção do néctar e transformar ele em mel. Fala. Desculpa eu interromper novamente, mas só para avisar para quem estiver nos acompanhando, então, pelo aplicativo da RS Rádio, nós estamos mostrando aqui no Facebook e no YouTube algumas imagens, né? Pesquisando ao mesmo tempo, ali no Google, as imagens das abelhas que o seu Paulo está comentando. Então, para isso, quem quiser ver as imagens e quiser acessar mais tarde, vai estar disponível, né, o vídeo lá no site da RS Rádio, que é rsradio.com.br. Fica disponível, assim como no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook. Essa é uma das vantagens de poder acompanhar através do Facebook e do YouTube, mas quem estiver acompanhando através do áudio, né, é só essa explicação que eu queria deixar. E também, seu Paulo, o comentário aqui da Fabiane, que está nos acompanhando, um abraço para a Fabiane, que é nossa ouvinte, ou telespectadora, web espectadora, como a gente possa chamar, sempre aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, a Lia também. Muito obrigado pelas participações de vocês, a Maria de Lourdes também, que nos avisou que o som estava abafado, acho que agora melhorou, né, Maria de Lourdes? E, então, o comentário da Fabiane, o senhor tinha comentado antes, Paulo, é que ela diz assim, ó, não sei, mas eu morro de medo de abelha. Acho que é psicológico, mas eu fico paralisada com a abelha ao meu lado. É preciso ter medo mesmo, Paulo? Não, é que as pessoas conhecem muito pouco das abelhas. As abelhas, uma abelha vive 40 dias na colmeia. Aquelas abelhas que nós enxergamos na flor de laranjeira, na qualquer flor ali, é chamada uma campeira. Ela passou de 21 dias de idade, dos 21 até os 42 dias, ela está preparada, a abelha, apenas para buscar néctar e pólen. Ela é uma campeira. Ela não se importa em picar, agredir alguém. Ela só vai picar se eu esmagar ela. Se eu esmagar ela. Só nesse caso. As abelhas da natureza são abelhas campeiras. A abelha tem um grupo, quando elas têm de 18 a 21 dias de idade, elas têm uma glândula. Eu disse que elas viviam 42 dias. Então, dos 18 a 21, elas têm uma glândula ativa, que é a da apitoxina, nanoferão. Então, elas ficam loucas, que alguém incomode elas na caixa para elas poderem fazer a defesa. Mas essas abelhas não saem para trabalhar fora, não vão para o campo. Elas estão lá na colmeia. Então, se eu vou mexer na casa delas, abrir ou dar uma pedrada, aquelas operárias que eu estava falando não vão defender. Simplesmente vão se acomodar do lado da caixa e vão ficar, não tem nenhuma reação. Agora, quem vai reagir são todas as abelhas que estão entre 18 e 21 dias, que estão ali na defesa, são os conde guarda, esses vão defender. Mas é lá na caixa, isso não é na flor. Na natureza, as abelhas não brigam, não picam ninguém, a não ser que tu esmague, ela tem um contato que fica esmagando. Na flor de uma bergamoteira, laranjeira, que às vezes é um chame de abelha em cima, tu pode ir lá dentro, pode pegar as abelhas na mão, sem problema. Agora, se tu apertar a mão, ela vai reagir. Então, elas têm grupos, a abelha, até os 21 dias, ela não sai da casa dela. Ela cumpre funções internas. O primeiro é fazer faxina, depois é cuidar dos filhotinhos que estão nascendo, depois é produzir, ela tem uma glândula serígena no corpo, que se abre com 12, 14 dias, e ela que constrói o favo de cera. A cera é um produto que não vem da natureza, vem do corpo da abelha. Então, ela naquela turminha lá, sempre estão produzindo cera. Sentam no monte, comem um manto de mel, que a turma traz, um monte de mel, e produzem os favos. Só que ela vai passando, quando chegar nos 18 dias,
opa, agora uma outra glândula se expressa no corpo dela, que é da apoptoxina, do ferão. E aí sim ela fica na vigilância, na frente da caixa, e alguém mexeu, é ela que vai sair. As outras que estão fazendo cera, nem bola vão dar para quem está agredindo ela. Nem as campeiras que estão com medo de abelha, tem que ter respeito às abelhas. Mas essas que estão na natureza, em cima de uma flor, posso mexer, posso pegar, só vai me picar se eu apertar ela. Só nessa situação. Seu Paulo, a Maria de Lourdes aqui, que é professora, ela está fazendo uma pergunta. Quando entra uma abelha na sala de aula, os alunos fazem um escândalo, ela diz. Então ela pergunta, tem alguma dica para a educação? O conhecimento da abelha está aumentando muito. As pessoas estão começando, hoje com as abelhas sem ferão, então depois, se der tempo, vamos entrar um pouquinho, esse mito, ele vai caindo. Hoje nós temos enxames de abelha, mesmo da jataizinha, que é dócil, a merino, ela é dócil, as crianças têm medo dela. E tu traz uma escola, as crianças primeiro dão aquele longe das abelhas. Daqui a pouco elas vão se aproximando, abre a caixa, a pouco já está uma abelhinha na mão. Pega na mão ela sentada ali, elas não fazem nada. Mas existe no subconsciente da pessoa, no psicológico, o medo. Abelha eu tenho dentro do meu apartamento, lá do churrasqueiro, eu tenho meu chimarrão, do lado das minhas abelhas sem ferão, né? Sem problema algum. A única abelha das abelhas sem ferão são do grupo Tubuna, são chamados em italiano, chama de petacaveia. São as abelhas que enrolam no cabelo. Não sei se alguém já viu a abelha que enrola no cabelo. É uma defesa que ela tem. O Sindicato em Ação fica por aqui. Nós agradecemos enormemente a sua audiência, a sua companhia aqui no nosso programa. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ficar junto com a gente nessa grande corrente que nós estamos tentando criar para crescer nas redes sociais. Se inscreva também no canal se você for novo e ative o sininho das notificações aqui no YouTube para ficar por dentro sempre quando surgir um novo vídeo no nosso canal. Muito obrigado e até um próximo Sindicato em Ação, sábado aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Até a próxima!